Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Um móvel em movimento retilíneo uniforme varia suas posições de acordo com a função S é igual a 3 menos 6t, em que S está em metros e t em segundos. Construa um gráfico de posição versus tempo e classifique o movimento em progressivo ou retrógrado. Então, primeiramente, a gente tem que observar a função que descreve esse movimento. Essa função foi dita como S igual a 3 menos 6t. É uma função do movimento retilíneo uniforme, né? A função de posição. Aí a questão pediu, primeiramente, o gráfico que vai descrever essa função, né? De posição por tempo. Esse gráfico ele possui dois eixos. Um eixo vertical, que vai representar a minha posição, no meu caso, medida em metros, e um eixo horizontal, que vai representar minhas posições, meus instantes de tempo, medido em segundos, como a questão forneceu. Esse ponto aqui de encontro dos eixos, para mim vai ser o ponto zero, que a gente chama de origem. Então tem que observar o seguinte, esse gráfico vai começar de algum lugar. O lugar que ele começa aqui nesse eixo representa a posição inicial dele. E o que a gente pode observar é o seguinte, essa função aqui, ela é a função horária do movimento uniforme, mas ali ela está representando um movimento específico. Mas a estrutura dela é desse jeito, S igual a S0 mais VT, onde o S0 é que representa a posição inicial desse movimento aí. E o S0, ele é o valor que na função fica sozinho. Se você observar isso dentro aqui dessa função que representa o movimento especificamente, ali está marcando o valor 3. Então isso aqui é a posição da onde ele vai partir. Ele vai partir da posição 3. A velocidade dele está representada pelo valor que fica à frente do t, ou seja, é um menos 6. Se a velocidade dele é negativa, a gente até responde a última pergunta, se o movimento ele é progressivo ou retrógrado. Velocidade negativa representa um movimento retrógrado. Além disso, no gráfico, o movimento retrógrado ele é representado por uma reta, mas é uma reta decrescente, desse jeito aqui. Então essa é a estrutura do gráfico. Mas para a gente dar informações mais precisas sobre o gráfico, a gente tem que fornecer pelo menos 2 pontos sobre ele. Um ponto é que no instante zero ele está na posição 3. Já temos um. Outro ponto que seria legal a gente colocar seria o corte no eixo horizontal, no eixo do tempo. Ou seja, é o local onde a posição é que está marcando zero. Então, se eu descobrir a posição dele, se eu descobrir em que instante de tempo ele passa pela posição zero, eu boto aqui no meu gráfico e termino o que foi pedido. Então, para isso, basta eu pegar ali o que foi colocado pela função e no lugar do S eu vou colocar o zero. Então, vai ficar assim. 0 é igual a 3 menos 6t. O 6t, como está negativo, vou passar para o outro lado e vai ficar positivo. Ele mais 0 vai ficar igual a ele mesmo. E isso é igual a 3. Para descobrir o instante de tempo t, eu tenho que tirar o 6 que está multiplicando ele e vou passar para o outro lado dividindo. 3 dividido por 6 é 0,5 segundos. Então essa marcação aqui no eixo do tempo para representar a posição 0 tem que ser 0,5. Então esse daí é o gráfico que a gente tinha que desenhar. É um gráfico que representa exatamente essa função que a questão colocou.